Eu até imagino que o Zosiel, quer dizer, imagino, mas espero que não, participou de várias salas de crise para resolver problemas de ransomware e etc. Zosiel, quem é dentro da estrutura corporativa aquele cara que mais pega o ransomware? Agora quero o nome dos bois, pra já mandar essa cara embora. Cara, então assim, tem de tudo, porque hoje em dia você tem o cara que não presta atenção no que tá recebendo, no e-mail, phishing é o mais comum, que às vezes o cara recebe um e-mail lá com nomes blá, não sei o quê, mas no título tem, sei lá, o nome da empresa que costuma passar, sei lá, mandar alguma nota fiscal, alguma coisa, aí o cara vai lá e clica no link. Aí você ensina, fala, cara, presta atenção no cabeçalho, quem tá mandando, mas não adianta. Cara, um dos pontos, acho que fracos, e hoje que eu costumo dizer que é o elo fraco da cadeia, é sempre o usuário. Porque você, às vezes, tem uma boa infraestrutura, você tem um time treinado, tem recurso, tem tudo, mas se você não tem uma boa conscientização dentro da sua corporação, da sua empresa, cara, normalmente é certo que você vai ser vítima. E é o que eu falo, cara, você vai ser. A diferença é enquanto você vai estar preparado para a situação. Porque às vezes você pode acontecer de um usuário ou outro clicar, mas, cara, se você tem todo um planejamento de recuperação, um bom time de resposta a incidente, tá preparado com seus mecanismos de defesa, tem um time ali, sei lá, de Intel, um time de operação bem preparado, estudando, se capacitando, ou seja, para a hora que acontecer, falar, cara, nós temos um plano aqui para quando isso acontecer, a gente está preparado, treinando, simulando a situação. Hoje é um ponto assim que muitas empresas pecam, elas têm muita teoria, mas não tem prática. Então, quando você vai para a prática, o cara não sabe o que fazer. Cara, beleza, na teoria está escrito que eu tenho que, sei lá, tem que ter essas ferramentas, mas como é que eu vou usar? O que eu vou mitigar nelas, entendeu? Então, assim, tem uma receita, vamos dizer assim, básica de bolo que você precisa pelo menos ter feito para na hora que o incidente acontecer, você falar, cara, beleza, tivemos um problema, mas o problema que poderia ter afetado 90% da empresa afetou 2%. Por quê? Porque eu estava preparado. Entendeu? Olha, é interessante isso, porque a gente, quando falou de riscos aqui, né, e continuidade de negócio, eu tenho um plano de desastre, né, e recovery do ambiente. Como é que eu executo se eu testo esse cara periodicamente e o que eu vou fazer no dia zero? Qual que vai ser a primeira ação? Eu paro a operação toda? Eu não paro? Eu paro um segmento? Isso é uma coisa hoje que eu vejo muita gente apagando, né? Apaga, um apagão, né? No momento que acontece. O cara não está preparado para responder. Exatamente. Né? Esse é o fato. E aí, muitas vezes, você compromete uma operação toda parada que não precisaria. Né? Você poderia estancar de uma outra maneira e segmentar e isolar. Entra um ponto que o Edson falou que é muito interessante, ou seja, você ter mapeado as áreas de risco. O que é impactante dentro da tua empresa? O que não pode parar? Então, assim, ter uma atenção especial para esses pontos, que hoje é o que acaba acontecendo em muitas empresas grandes. Às vezes o cara tem ali um bom time, mas não está bem mapeado o risco. Cara, o que dentro da minha operação não pode parar? É imprescindível. Eu tenho que ter uma redundância, um plano B, um plano C. Então, hoje isso aí ainda é um gap muito grande. Exatamente, um tendão de Aquiles. Então, assim, você vê assim, cara, às vezes as pessoas tem uma boa infraestrutura, igual eu falei, mas não está bem planejado, não está testado, não está simulado. Cara, e hoje, para esse tipo de ataque, simulação é imprescindível. Você treinar, ver como é que o time vai se portar, até mesmo como o time se porta se não tiver uma liderança, que é um dos pontos, assim, importantíssimos, entendeu? O cara falava assim, cara, vamos supor que o Alexandre é o gerente da área, mas o Alexandre não está aqui. Cara, beleza, eu sou o consultor abaixo do Alexandre, eu tenho que saber o que fazer se o Alexandre não estiver aqui. Então, assim, tem que ter um time muito bem treinado nesse sentido para você poder sair do outro lado com tranquilidade. E não adianta ser aquele tipo de coisa assim, né? Olha, se o Zosiel não estiver aqui, acende uma vela, reza, não vai dar muito certo. Você vai ter que rezar muito. Acontece, né? Geralmente acontece. Eu tenho visto, e não sei se vocês concordam, né? Os momentos pós o incidente são cruciais para tanto a forense pegar, né, quando você comentou que, pô, legal, o cara faz um dump da memória e desliga o servidor. Acabou. Você não vai conseguir pegar ali, muitas vezes, para indícios para fazer todo o tracking da forense, né? Como é que tá essa questão do enxugar-gelo hoje? Porque, poxa, tem um monte de artefato, um monte de incidente acontecendo e tem todo um trabalho de investigação, né? A gente teve um episódio um pouco de investigação de como pegar e como fazer essa trilha para saber quem foi o paciente zero, onde nasceu e como isso se propagou. Isso aí
como se fosse uma cena de crime mesmo, né? Sim, exatamente. Você tem que pôr o cercadinho ali e falar, ó, ninguém entra, deixa do jeito que tá. Exatamente. É, Ninguém eu bota acho a mão que- igual a perícia chegar. Então, normalmente a gente atua justamente nisso. A gente faz primeiro a erradicação, ou seja, entender se o problema já foi parado. Paramos o problema? Beleza, vamos fazer, fizemos a contenção. Sei lá, temos 2 ambientes, mas um é afetado, outro não. Fizemos a contenção, segmentamos o ambiente. Aí, depois disso, a gente começa o quê? A investigação, a parte forense, coleta de disco, de memória, de logs, e começa a montar-se um quebra-cabeça. Claro, quando você tem um ambiente já bem estruturado, nós estamos falando de um ambiente onde as suas ferramentas de segurança mandam tudo para um CIEM, ou seja, você já tem tudo isso num concentrador ali que você vai conseguir pegar todas essas informações. Mas quando você está falando de um ambiente que você está atuando, sei lá, como consultoria, é diferente. Você está entrando num ambiente totalmente hostil, você não sabe de nada, você não sabe o que o cara tem, se o cara tem um antivírus, um EDR, se está funcionando, se está bem configurado. Então, exatamente, se está atualizado. Então, se ele tem um bom hardware no ambiente dele, se ele não tem, sei lá, algum funcionário insatisfeito que, por algum motivo, falou, cara, beleza, estou sendo mandado embora, então vou botar para quebrar aqui com a empresa, vou sair, mas vou sair prejudicando a empresa. Então tem todo um contexto de cenário que a gente precisa investigar. E tem situações que você fala assim, cara, isso foi daqui de dentro. Beleza, aí você começa a puxar a história, chama o RH e fala, cara, vocês mandaram alguém embora recentemente? Tem alguém indignado? Alguém insatisfeito? Acontece esse tipo de situação. Às vezes é o que a gente chama de insider. O cara tá ali dentro, entendeu? Ou ele vendeu uma conta para alguém da DIP que ele viu que, cara, o cara, sei lá, ofereceu $30 mil para ele, falou, ó, me dá uma conta aí sua aí, um usuário credencial válido, e o resto eu te pago isso aqui em Bitcoin ou em dólar.